Shalom Adonai, Bruhim Rabaim, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Mais um vídeo para o canal Tenda do Repouso Milenar. Hoje eu quero estar lendo aqui com vocês o hebraico do Antigo Testamento. Eu quero estar lendo em Gênesis capítulo 1 até o versículo 9. Quero estar fazendo uma consideração gramatical a respeito de alguns termos específicos aqui, né? E eu já gravei ontem a oração do Pai Nosso em grego, já tem a oração do Pai Nosso em hebraico, né? Com a tradução. Gravei Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 5, né? Explicando palavra por palavra, gramaticalmente. Gravei João 15, versículo 1 ao 5, a videira verdadeira, com a tradução também. E tem outros, você acompanha lá no canal, tem vários vídeos lá de vários irmãos de outros canais a respeito de Trindade, a respeito do arrebatamento, a respeito de vários outros temas, tá bom? Então acompanhe comigo porque eu quero estar mostrando aqui no primeiro versículo da Bíblia a pessoa de Jesus, a pessoa de Yeshua. Quero estar mostrando a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o estabelecimento do seu reino milenar. Tudo no primeiro versículo da Bíblia. Você pode imaginar, mas como que pode isso? É através do hebraico. Esse idioma hebraico ele traz revelações profundas. Tem tantas revelações na Bíblia que somente através de uma análise minuciosa do hebraico você é capaz de compreender essas coisas. Então, que você venha estar motivado a estudar o hebraico e o grego, porque é muito interessante para nós que estudamos a palavra. Tá bom? Então, acompanhe aqui comigo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz. Hayeta tohu vavohu ve'roshe al penei tehom. Berua Elohim merahefet al penei hamayim. Vayomer Elohim Yehi o vayar Elohim et haor kitov vayavdel Elohim ben haor uven haoshe vaikra Elohim laor yom vela roche cara laila vayehi erev vayehi voker yom ehad vayomer Elohim Yehi Hakia, Betor Hamaim, Vihi Mavdil, Ben Maim, Lamaim. Bayaz Elohim, Et Harakia, Vayavdel, Ben Maim, Asher Mitahat Larakia, Oven Hamaim. Asher Meal Larakia, Vaihi Hen. Vaikra Elohim, Larakia Shamaim. Vaihi Erev, Vaihi Voker, Yom Sheni. Vayomer Elohim, Ikavu Hamaim, Mitahat Hashamaim, El Makom Ehad. Veteraye Hayabashah, Vaihi Hen. Vaikra Elohim, Layabashah Eretz. O mouse está muito ruim. Então acompanhe aqui a explicação comigo. Bereshit significa princípio, início, o mesmo que Rosh é um cabeça. Essa expressão aqui, Reshit, é um substantivo. Tem origem no mesmo que Rosh, cabeça, que é chefe. Significa início, princípio. Os melhores dicionários, se você for pesquisar no Strong, ele vai colocar como também primazia, primícias. Também não é à toa que Jesus foi colocado como o primeiro e o último, como tendo primazia sobre a criação, o princípio da criação de Deus, lá em Colossenses capítulo 1. E também ele foi feito a primícia dos que dormem. Então você já começa a ver o aparecimento de Yeshua aqui. E aqui, esse verbo bará, criou, que é o verbo bará, que é criar, é bem interessante.
E aqui, ó, Elohim. Esse termo Elohim significa Deus. É o substantivo masculino, é o plural de Eloá, que significa Deus. Só que para deuses, utilizado também comum, né? Mas o que é interessante é que esse termo Elohim, esse termo Elohim, ele é aplicado também a homens, a anjos, a governantes, a divindades. Mas a diferença é que quando esse termo Elohim é aplicado a homens, a reis, a divindades, traz verbos e adjetivos no plural. Mas quando o termo Elohim é aplicado ao único Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Yud He Vav He, o tetagrama sagrado, aí o termo Elohim aqui traz verbo e adjetivo no singular. Essa é as exceções. O termo Elohim, embora ele seja um termo genérico, ele é também um nome composto, um nome próprio. Quando você chega lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando Yud He Vav He os criou. Então você vê que o Yud He Vav He, tetagrama que está criando os céus e a terra, lá em Gênesis 2, 4, eles não estão criando outro céu e outra terra, não. É esse mesmo céu e a mesma terra aqui que está sendo criada aqui, ó. Só que aquele Yud He Vav He lá, que criou os céus e a terra, é esse mesmo Elohim aqui, né? Que cria os céus, Hashamayim, e a terra aqui. Não é outro céu e outra terra. Consegue entender? E aqui, ó, esse termo aqui, ó, et, ele é intraduzível, porque do acusativo, né, ele tem origem aparentemente de uma contração de ot. Geralmente, né, et ele é utilizado, né, para mostrar o objeto de um verbo. Olha aqui o verbo bará. E o objeto está aqui, ó. O objeto direto aqui, ó, Hashamayim e Haaretz, céus e terra. Por isso é intraduzível. E aqui, ó, Hashamayim é um substantivo masculino que significa céus. Essa terminação aqui, ó, im, ela é plural, tá? Ela é plural. Por isso é masculino, porque feminino é ot, mas aqui, ó, im é masculino. Então, ele é um substantivo. Agora, eretz, aqui, ó, haaretz, né? Eretz aqui é terra. É um substantivo feminino para falar de terra, de terreno, tá? E aqui, ó, torro, tá vendo aqui, ó? Torro significa vazio. Vazio, sem forma. Por isso que diz que a terra era sem forma e vazia. Mas eu quero trazer uma explicação aqui, bem profunda, até a respeito desse tema aqui, ó. Eu já falei, né, que Elohim, ele é aplicado a homens e a divindades. Muitas pessoas questionam, não, mas esse termo aí não tem nada a ver com unidade da divindade ou com trindade, porque ele é aplicado a homens. Moisés foi chamado de Elohim. Moisés era 3 pessoas? Moisés era unidade composta? Tem gente que fala isso. Mas eu expliquei que o termo Elohim aplicado a homens e divindade traz verbo e sujeito, traz os verbos e adjetivo no plural, mas o termo Elohim aplicado ao Deus verdadeiro, ao tetagrama, traz verbos, né, e adjetivo no singular. O termo Elohim é aplicado a homens, sim, mas e o tetagrama Yud He Vav He é aplicado a homens? Não. Então pronto. Lá em Gênesis 18, quem foi que apareceu para Abraão? Foi exatamente
Elohim, Deus. Mas lá no hebraico, vai dizer que quem apareceu para Abraão foi Yud, Rei, Vav, Rei. Então veja só a revelação como que é profunda. Eu já disse que Bereshit significa princípio, início. Rosh é o cabeça. Lembra lá em João 1, versículo 1? Em arque, em rologos, caí rologos, em proston, teon, caiu, teos, em rologos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando era que o verbo estava com Deus? Aqui, ó. Bereshit, no princípio. No princípio, quem era que estava aqui com Deus criando os céus e a terra? Era o Rosh, o cabeça, Jesus. Por isso que lá em Colossenses vai dizer que ele é o princípio da criação de Deus. Então, arque, lá no grego, em João 1, versículo 1, corresponde a Bereshit, aqui em Gênesis 1, versículo 1. Consegue entender a profundidade? Então, o primeiro versículo da Bíblia, ele traz consigo 7 palavras reveladoras. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Beet e Haaretz. Por que 7 palavras? Porque aponta para 7 milênios. São 7 dias proféticos. Entende? São 7 dias proféticos. Agora, o que acontece? A quarta palavra, aqui, ó, et, e a sexta palavra, veet, é correspondente. É o Aleph e o Tav, que corresponde ao Alfa e o Ômega lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Aleph e Tav é a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Alfa e Ômega é a primeira e última letra do alfabeto grego. Por isso que Jesus disse que eu sou o primeiro e o último. Consegue entender? Então, Aleph e Tav, aqui, o Et e o Veet, é a pessoa de Yeshua. Mas por que teria que ser na quarta e não na quinta? É na quarta porque mostra a primeira vinda de Yeshua no 4º milênio, o 4º dia profético. Todos nós sabemos que Jesus veio no 4º dia, no 4º milênio. E aqui, ó, na sexta palavra aqui, ó, Veet, na sexta aqui, mostra a sua segunda vinda aqui, ó, do 6º para o 7º milênio. Por quê? Porque aqui na 7ª palavra, ele estabelece o seu reino milenar. Consegue entender o tanto que isso é profundo? E o que é interessante é que da 4ª para a 6ª palavra, né, mostra o quê? Se Cristo veio no 4º dia profético, no 4º milênio, então a sua segunda vinda ocorre no 6º, na vinda do 6º para o 7º dia, mostrando que há uma distância de 2 dias proféticos, ou seja, de 2000 anos entre a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Consegue entender o tanto que isso é profundo? Isso é revelador, isso não é por acaso. Então, Et e Veet aponta para o Mashiach, que é o princípio e o fim, o primeiro e o verdadeiro. O alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ele é o chefe, né, da casa de Deus. Isso é muito profundo. Porque essa quarta palavra aqui, ó, Et, a quarta palavra Et, né, o Aleph e o Tav, né, que é correspondente aqui, Et e Veet, né, vai falar exatamente da primeira e da segunda vinda de Cristo. Né, porque na segunda vinda, ele estabelece o quê? O seu reino aqui no 7º dia. Então, isso é algo profundo. E o que é interessante observar é aqui, ó. Por exemplo, Bereshit.
Aqui, ó, Reshit. Reshit começa com beit. Olha aqui um beit. Começa com beit. E com reish. Com beit e reish. Né? Que é rosh, cabeça. Porque no aramaico forma a palavra bara, que quer dizer filho. Mas no hebraico, filho é ben. Então aqui, ó, o beit e o reish aqui vai formar a palavra bara, que é filho, mostrando que a Torá e o Tanakh, né, dá uma primazia, destaque, coloca o filho como um tema central da Bíblia. Isso é revelador, isso é profundo, isso não é por acaso. Então tem muitas pessoas que desfazem da pessoa do Mashiach, mas ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Então até a próxima, que Deus abençoe, espero que você goste. Se você gostar, você curte e você compartilha. Que Deus abençoe.